NG Esportes. Oferecimento. Rede de Farmácia São João. Cuidar da sua saúde é a nossa missão. Salve, salve, audiência qualificada. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um NG Esportes no ar. Estamos aqui trazendo tudo o que acontece nos esportes da nossa região. A gente já agradece a todo mundo que está ligado no nosso programa de hoje, um programa especial, mas a gente vai agradecendo a você que está nos assistindo através do Instagram da NGTV. Muito obrigado pela audiência, seja um seguidor. Também quem nos assiste no YouTube, no canal do YouTube da NGTV, tá aí na tela. Clica no sininho, te inscreve, clica no sininho para não perder nenhum programa, não perder nenhum programa da NGTV, acompanhar toda a nossa programação. E a gente agradece também aos quase 50 municípios do Norte Gaúcho que nos assistem através da Coprel TV. A gente também vai agradecendo a nossa parceira Farmácia São João, que está sempre aí na temporada 2025 do NG Esportes. Hoje o programa é especial, vai ter um bate-papo muito legal envolvendo futsal, categorias de base, mas muito mais em relação aos valores que norteiam tanto as categorias de base quanto o futsal. A gente vai trazer um projeto muito interessante aqui de Passo Fundo, em que se busca a vitória, se busca valorizar o esporte, mas o que vale acima de tudo é a amizade, é as relações entre os atletas, os pais e também aos adversários. A gente tem o prazer de receber aqui na NGTV o Dr. Rodrigo Weber e também o Rafael Seco, eles que estão aí à frente, junto com vários outros pais, do projeto Pais e Filhos, um novo clube, um novo time. Eu vou chamar de time, Dr. Rodrigo, tá? Porque vocês não, a gente na conversa fora do ar aqui, vocês não se enquadram, não se consideram enquadrados numa escolinha, num clube, um time de amigos. Como é que funciona? Sejam bem-vindos. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu gostaria que você apresentasse a ideia, o que é que norteia o trabalho da equipe do Pais e Filhos. Boa noite, Eugênio. Boa noite, telespectadores. Obrigado pelo convite. É uma satisfação poder contar um pouco da nossa história recente, mas já muito agradável. Os Pais e Filhos nasceram com a ideia de encontrar uma forma das crianças se divertirem, né? São várias razões na realidade, mas a principal delas é fazer com que as crianças joguem, que eles gostam de jogar, os pais gostam que os filhos joguem também, mas de uma forma mais prazerosa do que competitiva, de uma forma agradável, de uma forma divertida. Todos gostam de ganhar, mas ao mesmo tempo a gente quer que eles, antes de ganhar, se divirtam, sem a pressão, sem o compromisso, digamos assim, de vencer sempre. E isso quem acompanha o futsal, não só o futsal, mas também as categorias de base em todos os esportes, sabe que há várias pressões. É a pressão do próprio atleta, da própria criança, é a pressão dos pais, do clube, do técnico. Então, Rafael, eu queria te perguntar, como surgiu a ideia do Pais e Filhos, esse círculo de amizade de vocês, quando iniciou e como é que isso aí foi parar dentro de quadra? Boa noite, Eugênio. Boa noite aos telespectadores. A ideia surgiu no ano passado, no Dia dos Pais, onde a gente foi participar da Copa Sarandi. E a gente já tinha uma ideia de ter os atletas, sendo os pais, sendo as mães, sendo eles um círculo de amizade deles. Surgiu a ideia de levar eles com nós, só os amigos que eles já tinham, sem aquela cobrança, buscando valores, mostrando para eles as vitórias, as derrotas, buscando aquele objetivo deles estarem sempre juntos, unidos, claro, entrando dentro da quadra, como a gente comentou, eles querem ganhar. Eles vão ser competitivos, eles vão buscar a vitória, eles vão agregar no círculo de amizade dele, mas sem aquela cobrança externa, sem aquela cobrança absurda que muitas vezes tem. E essa foi a finalidade que a gente criou para poder levar os guris a jogar. Outro ponto importante também, né, Rafael? Os nossos filhos, o ano passado, era o ano ruim deles. No sentido que a categoria sub-9 compreende sub-8 e sub-9. Sim. Então, no time que eles treinavam, eles faziam parte da categoria do sub-9. Só que pouco eles jogavam por eles ser um ano menor. Sim. Então joga sempre quem está no teto do ano. Até por uma questão física, psicomotora, de desenvolvimento mesmo. Então, dessa forma, o Pais e Filhos se encaixou porque era a chance deles jogar sempre. Né?
do Sub-9 no time deles, eles iam ser reserva. Nos Pais e Filhos, eles vão jogar. Sim. O objetivo é que eles sempre encontrem a razão de jogar e se divertir, né? E vocês têm umas diretrizes, vocês têm algumas regras que eu achei bem especiais, bem interessantes. Por exemplo, não se tem um elenco muito grande, né? Vocês vão ali com um número X de atletas, os 5 titulares em quadra, mais 2, no máximo 3 reservas, justamente para oportunizar que todos joguem, principalmente nessas Copas, que é um tiro curto, um domingo, um sábado, um fim de semana, onde tu tem ali 4, 5, 6 jogos no mesmo dia. E qual é o feedback que vocês têm, por exemplo, dos atletas em relação a isso? Deles estarem participando, claro, eles são filhos de vocês ou estão dentro do círculo de amizade, mas muitas vezes vocês têm que pegar um outro conhecido de fora para completar a equipe. Na realidade, a ideia dos Pais e Filhos é que eles se divirtam e joguem. Uhum. Então não teria sentido se a gente montasse um time como é nas escolinhas, de levar 8, 10, 12 atletas, como a gente vê, né, nos times, até às vezes mais, né? E a gente sabe que na competição os melhores sempre têm que jogar. Sim. E nem todas as crianças estão num nível de desenvolvimento psicomotor ou emocional capacitados já para essa competitividade. Uhum. E aí uma das coisas mais frustrantes, os meus filhos passaram por isso, é de ir numa competição, às vezes passar o dia inteiro lá, o domingo o dia inteiro, e não entrar uma vez na quadra, né? Então, assim, a gente sabe que é difícil. E a motivação, assim, eu como pai, é falar pro meu filho, olha, treina mais, Uhum. se dedica mais. Se você quiser jogar, você tem que mostrar que você tem capacidade de jogar, né? Mas, ao mesmo tempo, eles não compreendem direito isso, né? Para eles querem jogar sempre, né? E aí, o outro lado da história também é que o futsal é 4 na linha e 1 no gol, Uhum. né? E muitos pais também não compreendem isso. Eles acham que por o filho dele ir na competição, o filho dele de um jeito ou do outro tem que jogar. Só que a competição existe a competitividade. Todo mundo quer ganhar, né? E às vezes um quarteto encaixa direitinho. E aí você começar a mexer muito, você perde a qualidade do time e acaba comprometendo o resultado. É verdade. Então a ideia assim de poucos, por exemplo, ontem que nós estávamos, né, em Não Me Toque, no Sub-11, era só um reserva. Uhum. Era 4 e um reserva e estourando, Uhum. né? Mas assim, todo mundo jogou de igual para igual. Essa é a ideia do assunto. Não, e é muito bem aplicado isso. A gente está vendo algumas imagens das primeiras competições de vocês do ano passado, né? Vocês estiveram em Getúlio Vargas, eu me lembro, também lembro de vocês em Sertão. E aí já é as imagens de ontem em Não Me Toque. A minha dúvida em relação ao que vocês, a prática de vocês, pode até parecer que de repente, para quem não acompanha, de repente carecer de um treinamento, mas quem sabe, vocês sabem, os atletas, os filhos de vocês treinam em outras escolinhas, então essa parte tática eles obtêm, eles não estão parados, eles não fazem só aquela reunião pro jogo, né? Eles treinam em outras escolinhas e quando essas escolas não participam das competições, como foi o caso de Não Me Toque, pais e filhos se unem e vai participar. Tem como conciliar esse aprendizado dele, dos atletas que vêm das escolinhas, com esses ensinamentos de vocês, dos valores, da amizade, da união, de buscar se divertir em quadra? Na medida do possível, a gente consegue agregar isso. A gente não tem um centro de treinamento, a gente não faz essa questão. Os guri, eles têm as escolinhas deles, que eles treinam. A composição deles e um lema que a gente tem, alguma coisa que a gente leva, eles jamais eles vão enfrentar a escolinha que eles treinam. Isso a gente não tem feito. A gente leva eles nas horas vagas onde a escolinha deles não vai, aonde por uma divergência ou outra, eles não vão participar, eles vão jogar, mas nunca vão ir em competições para enfrentar a escolinha deles. Sim. E a questão que tu perguntou, digamos, se a gente consegue um retorno deles, a gente tem um quarteto e sempre a gente vai estar convidando um amiguinho deles, outro amiguinho deles, mas a intenção é não levar muitos atletas para que todos possam jogar. Não importa se a gente vai perder, vai ganhar, que isso é o do esporte e é do futebol. Uma hora eles vão ganhar, outra hora eles vão perder, mas a intenção é todos jogarem. Não é pra gente sair daqui num final de semana, num domingo, chegar lá, um jogar 1 minuto, outro 2. Não. Eles vão jogar a minutagem mais ou menos parecida. Óbvio que se der um confronto mais disputado ali, a gente não
mas a intenção é que todos joguem. Não, legal essa preocupação de vocês. E como a gente estava falando da formatação, hoje vocês têm 2 categorias, o Sub-9 e o Sub-11, isso, né? Na realidade, o Sub-9 seria um Sub-10. Sub-10, exatamente, né? Como que é quase não o tem par. competições de Sub-10, né? Eles acabam jogando nas competições do Sub-11. Uhum. Parece que esse ano, né, até na Taça TG vai ter Sim, as, tá se as organizando. categorias pares, né? As próprias Copas também estão organizando, né? E isso até a gente tem que parabenizar os organizadores por causa que dá oportunidade para as crianças jogarem. Exato. E nessa categoria, nessa faixa etária, 6 meses, 8 meses, um ano, é muito diferente. Então, assim, meu filho, enfim, o Sub-10, eles têm 10 anos, mas eles já jogam na categoria Sub-11, que eles não seriam titulares nas equipes. Uhum. Até por uma questão motora mesmo, né? Eles têm menos massa muscular, têm menos força, têm menos intensidade. A chance deles jogar é na categoria, então, Sub-10. Em relação ao que a gente trabalha bastante o esporte, qualquer tipo de esporte, qualquer modalidade esportiva, né? Para nós, pais, o esporte é um meio extremamente importante, principalmente na fase deles. Uhum. Por quê? Porque eles aprendem a questão psicomotora, né? O desenvolvimento, a corrida, o chute, o equilíbrio, a propriocepção. Eles compreendem a parte psicológica, né? De compreender o jogo, de compreender a parte tática do jogo, de compreender a esportividade do jogo. Mas para mim, assim, como pai, o principal é tolerar as frustrações. Uhum, Em qualquer modalidade de esporte, muito mais a gente perde do que a gente ganha. Isso aí. Né? Salvo exceções, aí um Real Madrid da vida, um Barcelona da vida, né? Que ficam anos a fio com investimento também estrondoso, né? Mas assim, eles perdem também. E na vida, o esporte, ele se projeta na vida em qualquer situação. É um reflexo, né? É o reflexo. Na vida a gente sempre está ganhando e está perdendo. Está ganhando e está perdendo. Então, tolerar as frustrações, saber por que perdeu, querer melhorar, querer evoluir, eu acho que essa é a principal mensagem que o esporte deixa, e como pais a gente tem que fazer com que eles tenham essas experiências justamente para amadurecer com a vida. E essa questão da frustração que o doutor falou aqui, é que quando, um exemplo ontem a gente foi, disputou, saímos um jogo pegado, 2-0, a gente saiu perdendo, buscamos no final e fomos para os pênaltis. Uhum. Infelizmente ontem os guris não passaram, mas cada pai, cada mãe estava ali para abraçar, para acolher, para conversar, para confortar eles, para não ter aquela pressão, porque perderam a gente vai sair lá, vai deixar um de lado, outro de lado. Não, tá o pai, tá a mãe, essa é a intenção de estar as famílias sempre nos torneios juntos, para não desamparar os guri, para não ter aquela frustração talvez maior, desnecessária para eles, e não ter essa pressão psicológica que já é grande. Às vezes, digamos, num exemplo do ano passado, a gente jogava uma categoria com sub-8 na sub-9. Uhum. Muitas vezes era difícil de colocar eles na quadra. Tu ia no vestiário, conversava com eles, ajeitava, chegava ali, saía fora do vestiário, eles olhavam, opa, os outros times um pouquinho maior. Eles já se assustavam, entende? Uhum. Então, por isso que a gente sempre tá todos, quando vai no jogo, vai o pai e a mãe, sempre juntos, sempre para acolher, sempre para confortar, para consolar, para conversar, para passar uma mensagem para eles que a gente vai estar sempre junto com eles. Indiferente do resultado. Indiferente do resultado. E assim, pegando o gancho do Rafael, um dos lemas nossos também, né? A gente sempre conversa antes do jogo, né? Ninguém briga com ninguém. Vocês estão dentro de quadra, vocês são um time, vocês são colegas, um apoia o outro. Isso aí. Então, se um erra, ninguém vai cobrar, ninguém vai brigar. Vocês não vê eles se xingando dentro da quadra. É um diferencial. Não vê eles um cobrando do outro. Eles até conversam, óbvio. Claro. Faz parte. Mas quando um erra, o outro vai lá e abraça. Uhum. Da mesma forma, quando um faz o gol, todo mundo corre para abraçar. Então, essa compreensão que eles têm desde pequenininho de time, de Sim. equipe. Se um ganha, todo mundo ganha. Se um perde, todo mundo perde, né? Ontem, quando eles foram desclassificados, todo mundo abraçou as crianças, né? O que perdeu o pênalti, claro que você sente cobrado. Sim. Né? Isso normal, né? É inerente, né? Pô, eu que perdi o pênalti, Não, todo mundo abraça. Os pais abraçam, né? Não só o pai e a mãe dele, os outros pais também. Uhum. A gente tenta levantar o moral dele justamente para que não, vamos de novo, né? Só erra pênalti quem bate, né? E em relação ao que o Rafael falou, assim, da maturidade, né? Ontem nós tivemos essa experiência com o Sub-10.
deu a coincidência de nós jogarmos uma partida com os meninos da Cercesa e acabam que de vez em quando eles jogam junto. Sim. Né? O pessoal da Cercesa vem jogar pro Els Guri, pro EGF, enfim, e eles treinam junto muitas vezes, né? E aí chegou, e são todos sub-11. Sim. Né? E aí chegou na hora do jogo, um não queria entrar, o outro, não, eu não quero jogar porque eu não vou conseguir, porque ele é muito melhor que eu, porque ele é maior que eu não vou conseguir marcar ele. E assim, foi difícil de amenizar a situação. Não, vocês entrem para competir, vocês entrem para brincar, vocês vão se divertir. Perder faz parte de perder. Mas assim, na cabeça deles, vocês veem que intrinsecamente, sem a pressão dos pais, eles também se cobram. Eles se pressionam, né? Se pressionam e o medo faz parte. Claro. Nós, como adultos, temos nossos medos também. A Exato. gente enfrenta situações que a gente não sabe para que lado ir. Uhum. Né? Então, mais importante ainda, deles vivenciar essas experiências justamente é para ir amadurecendo. Né? Bom, esse ano eu tive medo, ano que vem talvez eu já não tenha tanto medo. Exato. Vai pegando no tranco e vai se adaptando às realidades, né? E eu achei muito interessante esse ponto que vocês abordaram em relação à maturidade, né? Ontem também, lá em Nametoque, enfrentaram a equipe do Amigos da Bola, que é composta basicamente por guris que jogam no Grêmio. Então já tem tanto um trabalho físico, tático, até mesmo psicológico, porque esses grandes clubes, né, dão suporte nesse sentido. Mas os guris não foram lá, perderam o primeiro jogo para eles, mas depois nos outros dois enfrentaram o Pinheiro, que é um clube tradicional, um clube que é a base dos finalistas do Campeonato Gaúcho, Sub-11 ano passado. Enfrentaram o Arsenal, que também é um baita projeto aqui regional, e aí foram dar de cara com os guris do Amigos da Bola de novo no mata-mata. E aí foi um jogo totalmente diferente. E isso vai muito justamente por esse suporte que vocês dão para eles. Vocês falaram do apoio, do envolvimento dos pais. Como é que é a rotina para um dia do jogo? A gente conhece, a gente já trouxe algumas experiências aqui, alguns clubes, e o pessoal nos conta. Mas aí para vocês que não têm a estrutura do clube, como é que é essa preparação para o jogo, o ir até lá, o passar o dia do jogo e aí depois, claro, o pós-jogo, receber os guris aí após uma derrota, uma vitória. Como é que funciona essa estrutura do clube, esse suporte dos pais? Na realidade, o Rafael pode me ajudar também, pelas mídias a gente sempre fica sabendo dos torneios, né? Copa aqui, Copa lá, enfim. E aí galera, vocês vão jogar, não vão jogar, a escolinha vai levar, não vai levar, e aí se nenhuma escolinha leva, bom, vamos lá, se todo mundo pode, a gente escreve as crianças então nas Copas. Em relação à dinâmica, até o ano passado nós fazíamos uns jogos treinos, né? Assim, uma semana, um dia antes a gente... Pode seguir. A gente tentava mais ou menos... Eles já jogam junto, eles já sabem jogar. Eles já têm a parte tática na escolinha. Então, um final de semana antes, a gente fazia assim, de leve, assim, só para orientar eles, né? Esse ano, acho que não conseguimos fazer nenhum... Não, esse ano a gente não fez. A gente se programa, que nem o doutor falou. A gente combina via WhatsApp. Cada um faz o deslocamento. Hoje um pai não pode ir. Ou não vai poder estar no primeiro jogo. A gente passa, pega o atleta e leva. Depois o pai e a mãe vão lá. A gente se reúne, um exemplo ontem na Metoque, a gente se reuniu, fez o almoço, fez lá o pão com linguiça, o frango. E é dessa forma, entendeu? A gente combina, talvez vamos sair todo mundo junto. Combina um local, ontem a gente combinou um local, foi todo mundo junto até o local, chega lá com os guris todos juntos, não tem essa indiferença de se precisando de uma carona o outro dá. Sim. E é dessa forma, que nem o doutor falou, tem o Juliano, que é um dos integrantes também, que geralmente ele que cuida mais dessa parte dos jogos ali, vai ter jogo em tal lugar. Primeiro a gente espera a definição das escolinhas, não vamos, a gente pega, reúne os guris, faz os pagamentos e leva nós, né? E o ano passado a gente fez, esse ano já fizemos uma vez também, reúne na casa de alguém para integrar as famílias. Faz a integração, união. Faz um almoço, faz uma janta, faz um churrasquinho, e aí vai toda a família, as crianças ficam brincando, ficam se divertindo, os pais ficam conversando, se integrando, e na realidade as crianças unem os pais. Né? Porque os pais na correria do dia a dia, cada um cuidando, né, da sua vida, da sua profissão, correndo atrás, né? Então, essa parte dos pais e filhos não é só dentro da quadra, né? É fora da quadra também. Né? A gente tem um ciclo de amizades e passa a semana inteira conversando, WhatsApp, mandando mensagem, sempre tem e essa uma coisa boa também. que digamos,
A gente se reúne no final de semana. Não dá briga, eles não brigam. Não, eles brigam. Eles se desentendem entre eles. Sim, Isso imagina. fortalece mais a amizade deles. Entende? Aí a gente vai lá, digamos, a gente vai fazer um almoço na casa de alguém. Eles vão lá, jogam ping-pong, eles jogam sinuca, eles jogam videogame, eles correm a tarde toda. Aí vão dizer, não, eles brigam, eles discutem entre eles, mas minimamente não... a gente deixa eles resolver. Exato. Claro, quando a gente vê que não vão resolver, nós vamos lá. Então, reúne toda essa interação, essa é a finalidade do time, entendeu? Para levar eles a jogar, para eles se divertirem, para eles brincarem, para ter esses momentos de discussão entre eles. Digamos, tu entra no vestiário, tu acha, um não cobra, o outro cobra. Eles cobram, um conversa com o outro, às vezes não é aquela cobrança absurda, entende? Sim. Mas eles se cobram. Aí nós, não tem essa cobrança do doutor aqui ir lá cobrar o meu filho. Não, porque foi bater um pênalti lá e errou. Não, isso não existe, jamais. Não é a finalidade. A finalidade é pra gente passar um domingo junto, para que eles se divirtam, e se ganhar ou perder é consequência. Infelizmente, no jogo, um vai ganhar. Exato. E um vai ter que... Essa faz parte, e eles vão aprendendo isso, levando para a vida deles. Que nem sempre eles vão ganhar, mas vai ter um momento que eles vão chegar lá, eles vão conseguir ganhar. Mas a finalidade maior é essa interação, essa amizade, essa parceria deles. E que nem o Weber falou, e isso vai agregando os pais e vai fortalecendo a amizade deles e a dos pais junto. Que legal. E em relação assim aos pais, é sofrido, né, Rafael? Muitas vezes a gente sai cedinho da manhã. Sim, mas dependendo do deslocamento, né? Teve o ano passado que nós jogamos em Sarandi e era frio, né? Nós saímos de lá às 11 horas da noite. Você tá Das louco. 6 da manhã até as 11 horas da noite, Bah. né? Então ontem, né, no ginásio, um calor, né? Sim, abafado. Como tava. Abafado, quente, nós estamos lá. Então faz parte disso também. E eu achei muito legal, até uma experiência de acompanhar, né, os jogos de vocês, acompanhar a competição, o comportamento dos pais. Não dá pra dizer que, porque não é difícil tu ter o exemplo do pai que é exemplar em manter o apoio, tudo. Tem bronca com a arbitragem? Tem. Tem bronca com o adversário que de repente é desleal? Tem. Mas tudo dentro do respeito, né? A torcida de vocês, o que me surpreendeu é o seguinte: vocês têm o respeito porque vocês têm um envolvimento muito mais passional em relação aos atletas e também ao projeto. De repente, trazer um exemplo de um atleta, de um pai que está ali jogando para um time X, mas ele não é daquela cidade, então ele não tem aquele envolvimento passional com o clube, de torcer para o clube, porque terminou o campeonato, terminou o campeonato, ele vai para casa dele e vida que segue. Vocês têm toda essa paixão, tanto pelos guris, pelos atletas, mas também pelo projeto. Afinal, começou a partir da amizade de vocês e das crianças. E dá para administrar isso muito bem? Eu acho que essa é a parte mais fácil de todas, né? Ah, é? Porque, assim, o objetivo é integração e diversão. Então, tem os colorados, tem os gremistas, né? Tem a piadinha, Claro, isso sempre tem. Né? Mas em relação a eles, não. Né? Em relação a eles, nós estamos lá vestindo a camisa pais e filhos, é a família pais e filhos. Legal. Né? Todo mundo se diverte junto, todo mundo se cobra junto, todo mundo quer crescer junto, né? Todo mundo quer que as crianças tenham esse mundo sadio junto. Em relação a essa questão, terminou ontem a competição, mas depois a gente continuou falando no WhatsApp, depois a gente continuou hoje o dia inteiro, né? Todo mundo sempre junto, sempre tendo feedback da competição, mostrando os resultados, né? O que deu certo, o que deu errado, né? E essa questão do respeito que tu falou, claro, tem alguns excessos, às vezes tem, que a gente falou, às vezes dá uma discussão com o juiz aqui, um erro ali, alguma coisa, mas a gente tenta passar para eles o respeito. Sim. Que nós temos que respeitar o nosso adversário, os pais não têm que xingar alguém, a finalidade dentro da quadra são todas crianças, né? Sim. São meninos ali, a nossa equipe é 8 anos. 9, que outro tem 9, mas a maioria tem 8 anos. Então nós vamos lá, não entrar numa discussão, numa briga, ou xingar um adversário, não, jamais. De respeito, jamais a gente quem vai... grita mais são as mães, né? As mães não é fácil de Essa segurar, é uma verdade universal, todos os clubes. E tem aquela Mas cobrança interna nossa. Digamos, uma mãe ali, um pai se excedeu, vai ter um outro ali para dizer, opa, é até aqui a gente para, torce, mas sem ofender, sem xingar, sem desrespeitar nenhum outro clube ou um outro atleta que não é os nossos. Uma experiência que a gente tem, né, assim, até das outras escolinhas, né? O pai, ele atrapalha mais a criança do que ajuda. Porque eles estão condicionados no jogo e eles têm que prestar atenção no técnico deles. Exato. Então, se o pai fica gritando, se o pai fica chamando a atenção,
ele esquece o jogo e fica olhando pro pai. E a gente percebe muito isso, né, Rafael? Qualquer jogada que dá certo, que dá errada, ele desfoca, ele procura o pai para ver se o pai tá vendo. Para ver a aprovação. Ou se o pai aprovou ou desaprovou, né? Se o pai dá um grito mais forte, ele esquece o time, esquece o técnico para olhar pro pai. E muitas vezes os próprios técnicos falam assim, ó, esqueçam o pai de vocês, presta atenção em mim. Mas é difícil, né, de concatenar essas ideias. Nós, na medida do possível, a gente tem isso. Tem um combinado antes do jogo, o pai pode torcer, pode gritar, mas jamais dizer, ó, faz isso, faz aquilo. Já tem, no caso eu sou na Sub-9, o Weber ontem estava com o Sub-10, porque se eu grito lá de fora, ó, faz isso, e o Weber grita lá, não, faz isso, tu condiciona o atleta, ele já confunde, ele né? some do jogo, entendeu? Esse combinado a gente tem fora do campo, com os pais ali, ó, a gente vai entrar, quem tá lá dentro da quadra vai treinar, porque é poucos que... Eu tô experimentando agora essa experiência, assim, é muito louco, sabe? Tu tá ali dentro, tu não vê passar o tempo, quando tu vê, passou e foi. Eu vou te falar a verdade. A gente tá ali como precisa, mas ninguém nem sabe o que tá fazendo ali. Porque a gente, de futebol, todo mundo entende um pouco. Sim, né? todo mundo é um pouco técnico. Mas assim, aquela dinâmica, aqueles treinos com o técnico, a gente não tem isso. Na realidade, a gente põe eles jogar. Mas vocês conseguem organizá-los, né? Na realidade, minimamente. Minimamente, porque assim, é com vocês. Exato. Né? E isso é interessante, né? Porque a gente até mostra, ó, essa jogada vocês fazem, essa aqui vocês sabem fazer. Mas na hora lá, eles é que decidem. Eles têm que ter essa autonomia para se organizar, decidir quem vai cobrar, quem não vai cobrar, quem vai fazer a jogada ou não. Que legal. E muito pouco a gente interfere. E às vezes a gente tenta, eles não estão nem aí para nós. A gente tenta chamar atenção, tenta posicionar eles, capaz. Porque essa experiência a gente passa numa escolinha ali, tu vê o treinador, às vezes tu fica pensando, por que ele fez isso, por que ele fez aquilo? Mas tu estando na quadra, tu sente na pele. Porque às vezes tu chama, que nem... Eu tenho o meu filho, o Davi, que joga. Às vezes eu grito pra ele, eu peço pra ele fazer alguma coisa, ele nem te olha, nem tá nem aí pra que tu tá falando, entende? Sim. Aí a gente vai, nós como pais, vamos aprendendo isso e passando pros demais. Que às vezes é muito difícil tu tá ali na beirada da quadra. Muito difícil tu tá ali. Daí às vezes que nem a gente leva o número mínimo, às vezes. Ontem a gente levou 2 ou 3 a mais, aí tu pensa naquela, vou trocar, daí tu fica naquela, quem eu tiro, quem eu não tiro, entendeu? E não tem essa frescura, entre aspas, eu não vou tirar o meu. Não, eu vou tirar o meu, vai dar o espaço pro outro, porque a gente veio aqui pra todos jogarem, né? Na realidade, o técnico já começa errando, escalando, né? Exato. Ele tem que escolher 5. Tem que escolher, né? Já começa errando aí, né? E aí, assim, a gente sabe que todas as crianças têm que jogar de igual para igual, e às vezes eles estão bem, mas ao mesmo tempo quem está no banco tem que jogar também. Nem que seja para baixar. Por exemplo, o Ernesto, meu filho, é goleiro. Ele praticamente fez 8 anos agora em fevereiro. Ele é pequenininho, né? Ele está numa categoria acima, teoricamente, praticamente ele não tem condições, até por uma questão de energia mesmo, né? Exato. A energia da bola, do chute, a questão corporal do sub-9 é muito maior que do sub-8. Então, e ele usa óculos ainda. Mas ele não tem medo. e ele se escala. Não, ele imagina. Ele se escala. Eu vou. E por ser essa questão de pais, não tem aquela divergência, entendeu? Porque o que conta bastante, que nem o Ernesto, ele é um cara que, tipo, se tu pedir pra ele ontem a gente foi na repescagem, a gente foi pros pênaltis. Ele se escalou, ele foi lá e disse, não, eu vou, e foi, e ele vai. O Mica fez a primeira intervenção, diz, agora sou eu. Um de cada vez. Agora sou eu. E aí todo mundo ficou se olhando, e agora? Não vai. Agora. Não, que legal. Essa é a ideia. É bom que vocês dão justamente essa autonomia, né? Um termo que eles precisam nessa fase de desenvolvimento. E o programa é tão bom que a gente vai batendo papo aqui e o tempo vai passando. Felizmente esgotamos nosso tempo e geralmente a gente abre aqui para as escolas, para os clubes, os meios de contato, né, para novos atletas. Acho que esse não é um objetivo de vocês. Então eu vou deixar um espaço justamente para uma mensagem, vocês que estão vivendo esses dois lados, do clube e do pai de atleta. Que mensagem vocês deixam para os pais que têm aí seus filhos iniciando, não só no futsal, mas em todo e qualquer esporte? Olha, a mensagem que eu poderia passar, estando dentro da quadra, que é muito difícil. É muito difícil tu estar ali, é muito difícil tu sabe, a hora de substituir alguém, a hora de tu tirar alguém, mas o importante mesmo é que o pai esteja lá para apoiar, para incentivar na vitória, na derrota, em qualquer circunstância que tenha aquele incentivo que a criança não se sinta desamparada. Porque eles todos são crianças, os nossos são crianças, os outros times são crianças, e que nunca falte o respeito.
O respeito é tudo, sabe? Tu tá ali, tanto é que todos os jogos ali, ganhando ou perdendo, tu vai passar e vai cumprimentar o coleguinha, vai dar os parabéns pra quem ganhou, e eles vão lá, da mesma forma, vão te dar os parabéns quando eles ganham de nós. Essa é uma mensagem, assim, o respeito, e quem pode estar acompanhando é essencial e fundamental. Legal. Da minha parte, na sequência do Rafael, eu acho que principalmente nos dias de hoje, né, nessa vida tão corrida que os pais praticamente convivem pouco com os filhos, né? Trabalha o dia inteiro, muitas vezes sai de casa para trabalhar, a criança ainda está dormindo, ou volta à tarde, a criança está dormindo também, o intervalo que muitas crianças passam o dia inteiro na escola, né? Então, eu acho que o esporte, em qualquer circunstância, em qualquer modalidade, permite com que as famílias se unam, né? Como é bonito o pai levar o filho para jogar, né? Como é bonito, assim, o pai que tem o privilégio de levar o filho dele para um esporte, né? Eu acho que isso que não tem preço. É uma hora que você não tem telefone, não tem internet, não tem Face, não tem Instagram. O objetivo é ver o teu filho jogar. Nenhum pai fica lá na arquibancada com o telefone na mão enquanto o filho dele está jogando. É isso aí. Né? Então, assim, aquele abraço e a euforia, a adrenalina quando o filho faz um gol. Quando o time vence, né? Nós somos boleiros, como eu digo, né? Todo mundo jogou bola. Sim. É infinitamente maior a emoção quando o teu filho faz o gol do que quando você fazia o gol. Né? A vibração, a raça. E ele vem e comemora contigo. Ele olha no teu olho e comemora contigo. Isso não tem preço, né? Então, para os pais que têm as crianças em qualquer modalidade de esporte, a mensagem é que viva com o teu filho o esporte. Se ele vai ser jogador, se ele vai ser nadador, se ele vai ser atleta de outro, qualquer tipo de competição. Mas, assim, é um momento que a criança precisa do pai. A família, enfim, né? O pai e a mãe. A referência dele somos nós. E para o pai que pode privilegiar isso para o filho, não tem dinheiro que pague. Né? A maior emoção é estar junto. É conviver desde o momento de acordar cedo, tirar eles da cama, colocar o uniforme, levar para outro município, né? Voltar sempre junto. Então é um momento que você fica aí 10, 12, 15 horas junto com o teu filho. E é só o esporte que te promove isso. Se você estivesse em casa, um tá brincando de um lado, outro tá brincando do outro lado, o pai tá fazendo alguma coisa, a mãe tá fazendo outra coisa. As telas, né? O celular. Mesmo dentro de casa tá todo mundo longe, né? Nesse tipo de competição, não tem como. Tá todo mundo grudado. Isso eu acho que é a mensagem, quem puder fazer isso, promova pro seu filho que vai ser sucesso. Que legal. Parabéns pelo trabalho de vocês, gurizada, vida longa. Parabéns, através de vocês eu quero parabenizar também aos pais que apoiam, que se envolvem com a equipe do Pais e Filhos. Vida longa ao projeto de vocês, que continue crescendo, evoluindo junto com os filhos de vocês, porque vocês estão fazendo um baita trabalho. Não só dentro de quadra é a cereja do bolo, mas esse trabalho de disciplina, de autonomia, de respeito, do valor da mensagem, isso não é todo lugar que a gente vem ensinar para as crianças. Parabéns. Obrigado pela oportunidade. A gente também agradece demais a toda a nossa audiência, pessoal que está aí ligado, acompanhando o NG Esportes. Agradecer de coração quem está nos assistindo no Instagram da NG TV, também quem nos assiste no canal do YouTube. Te inscreve no canal, clica no sininho para não perder nenhum programa. E a gente agradece também a quem nos acompanha nos quase 50 municípios do Norte Gaúcho, através da Copel TV. Semana que vem tem mais um programa NG Esportes para você acompanhar aqui conosco. Valeu, até a próxima! NG Esportes. Oferecimento. Rede de Farmácias São João. Cuidar da sua saúde.